Meus amores, abro as portas aqui do consultório para você entrar. Fica aqui com a gente. E obrigada por abrir as portas aí da sua casa, do seu coração e nos receber. Muito obrigada. Eu te desejo toda sorte de bênçãos, que a paz de Deus reine plenamente. É daquele tipo de paz que excede todo entendimento, é daquele tipo de paz que é ofertada por Deus, mesmo em tempos de grandes desavenças, mesmo no mundo em guerra. Deus nos oferecer paz é algo extraordinário, sobrenatural, e eu desejo sobrenatural do Senhor para você. Hoje eu quero falar sobre fé e autorresponsabilidade. Eu tenho fé, eu acredito que Deus vai fazer. E qual é a sua parte no decorrer da vida? O que é da sua responsabilidade que Deus não fará por você? O que é da sua competência, já que Deus lhe deu, me deu, nos deu, do que é dele para que nós administremos aqui? Ele nos fez sua imagem e semelhança. Portanto, é a semelhança de Deus a inteligência. Ele nos deu inteligência. A semelhança de Deus, ele nos deu competências, habilidades, talentos, dons quando usamos para a sua glória. Deus nos encheu do Espírito, Deus nos deu capacidades, potencialidade divina para cada um de nós. Onde foi que nós nos perdemos? O que foi que aconteceu que nós nos perdemos? É porque nós adoecemos? É porque nós fomos afetados por quem nos roubou o reconhecimento de quem somos, do nosso valor e até mesmo de sermos feitos à imagem e semelhança de Deus? O que a gente faz? Que mudança a gente vive? Como funciona para que a gente retome a vida quando a gente percebe que foi lá embaixo, no fundo do poço? Ou o que dizer quando nós nos deparamos com um diagnóstico e agora é você, o médico, um diagnóstico. E o que vem depois? Aí você vai esperar o milagre. E o processo do milagre? E o seu envolvimento com o milagre? Como é que funciona? Então, fé e autorresponsabilidade é o tema de hoje e eu convido você para ficar aqui comigo, também na companhia da doutora Viviane Guimarães, que, como prometi da última vez, volta. Bem-vinda, tudo bom? Obrigada, Darlete. Tudo bem e você? Tudo ótimo, bom receber você também mais uma vez, viu, Vivi? Então, você está me ouvindo aí falar sobre fé e autorresponsabilidade. Certo. Você é médica e certo que é tratar de pessoas o seu dia a dia, de ouvir, acolher, encontrar diagnósticos junto com outras especialidades, outros especialistas. E aí, em algum momento, você, enquanto médica e cristã, vai se deparar com casos em que se relata um milagre, isso não estava no escopo da ciência, milagre, mas também você vai se deparar com casos em que não houve uma resolução satisfatória ainda, ou de nenhuma forma, em situações que não se vê a participação do paciente. Me conta desse universo um pouquinho para a gente começar essa história. Quero te contar uma história que Ótimo. aconteceu comigo, não comigo, mas eu estava envolvida na época da faculdade, eu era estudante de medicina ainda, e a gente estava no momento do internato, que é quando a gente atende os pacientes, depois a gente precisa chamar os nossos professores, que são médicos, né, para supervisionar o atendimento. E a gente tinha uma professora que era endocrinologista, que estava cuidando de um caso de um senhor que ele tinha diabetes e ele tinha muita dificuldade em melhorar a alimentação. Então, ele comia muito doce, muita besteirinha que ele sabia que não poderia comer. E uma vez ficou muito marcado isso para mim, porque eu me condoí, né, o senso de justiça. Esse homem começou a gritar com a nossa professora. E gritava, e gritava, e gritava, dizendo assim: você é uma incompetente. Você está tratando de mim há meses. E olha aqui os meus níveis de glicemia. E olha aqui como eu não melhoro. E olha isso, olha aquilo. E era uma professora já um pouco mais velha. Logo alguém já entrou na frente e disse assim: você abaixa o seu tom para falar com ela, né? Respeita a médica, respeita a professora e se acalma aí. E aí depois a gente foi discutir sobre isso. A alimentação dele não tinha nenhum pingo de esforço para melhora.
Porque, às vezes, o paciente ele pode ser agressivo com a gente, porque ele está frustrado com alguma coisa, que ele está doente, ele não vê uma situação e a gente aguenta. Mas, naquele caso, ele não fazia esforço algum. Ele queria continuar comendo pudim depois do almoço, todos os dias, e ele queria que os remédios que a médica prescreveu fizessem o efeito por ele. Ele queria que a médica fosse responsável pela melhora dele. E aquilo ficou muito marcado para mim de como que pode o ser humano colocar tanta expectativa no outro. Eu coloco expectativa no marido, coloco expectativa na médica, coloco expectativa no chefe. Eu estou, assim, doente da cabeça porque ninguém no meu trabalho me dá condição de trabalho decente. Eu estou assim por causa disso, por causa daquilo. E dificilmente volta-se para si e diz assim, qual é a minha parcela o que eu tenho que fazer para melhorar? Qual é a minha parcela de culpa ou de responsabilidade nisso aqui? Então, tanto na medicina quanto na vida em geral, isso é um comportamento comum ao ser humano. A gente acredita na Bíblia, certo? Então, na cosmovisão bíblica, isso começa no Éden. Senhor, mas foi a mulher que você me deu. Não, mas porque a serpente falou comigo. E a gente vai tentando colocar a culpa no outro. A gente dificilmente quer assumir responsabilidade. Tem um dado da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, que diz que de 40% a 60% dos pacientes que têm pressão alta e diabetes não aderem a tratamento. Simplesmente não aderem. Eles continuam doentes e não se importam, entre aspas, né? Assim, eles não procuram mudar seu estilo de vida para ter uma melhora dos seus sintomas. Repete o índice. 40% a 60% dos pacientes têm pressão. É muita gente. É mais da metade. É muita gente. Você imagina você atender 10 pessoas e das 10, 6 falarem assim, tá bom, não vou fazer. É muita gente. Só sobra 4 para você conseguir trabalhar de verdade. Então, é um índice que a gente tem que pensar antes de acusar outra pessoa, né? Às vezes, quem está em casa está pensando assim, eu sei de fulaninho que sempre põe a culpa no outro. Antes da gente falar do fulaninho, a gente tem que olhar para a gente e dizer assim, em quais questões na minha vida eu não tenho assumido a responsabilidade daquilo que é meu e não do outro, né? E o que está por trás disso, Viviane? Eu acho que tem muitos fatores. Um dos fatores que estão envolvidos em você colocar a culpa no outro é o trabalho que dá você assumir responsabilidade. Então, por exemplo, você é uma pessoa que tem diabetes e você percebeu que você precisa melhorar a sua alimentação. Dá muito trabalho comer melhor, fazer essa mudança, mudar a mentalidade, dizer assim, quero comer esse doce, mas é melhor não. Vou comer uma fruta no lugar, por exemplo. Dá trabalho e a gente foge de trabalho. Então, acho que um dos fatores primeiros é preguiça. Preguiça. A gente é naturalmente preguiçoso, né? Lei da física, inércia. Menor esforço. Menor esforço. A gente quer fazer aquilo que a gente está acostumado a fazer. Para que eu vou levantar da minha cama quentinha para fazer um exercício físico? Para fazer um esforço, para suar? Para que eu vou suar, gente? Você sabe que o que você está dizendo pode repercutir de maneira muito difícil aos ouvidos de alguém, porque nós vivemos hoje dias em que muito se evita falar, por exemplo, em culpa. Há todo um esforço e, obviamente, deste esforço feito, há algo bastante aproveitável, porque bem sabemos que se submeter à culpa eternamente é você destinar-se ao fracasso. No entanto, a culpa tem a sua função, né? E aí bate nessa autorresponsabilidade, como eu estou chamando, de que em algum momento eu preciso me dar conta de que sou eu e mais ninguém, em situações que são propriamente minhas. Como é o teu entendimento, a luz que você tem sobre função da culpa, sem medo de falar, olha, isto é culpa é funcional, a culpa vai te levar a esta ou aquela outra decisão. Porque eu percebo que há um medo de a gente dizer, olha, culpa sua, ou eu reconhecer, culpa minha. Ai, também não é assim, pobrezinha, coitadinha, não sente culpa, ai, danadinho. Mas a culpa, volto a dizer, é funcional. Os sentimentos são todos funcionais, né? A alegria tem uma função, a tristeza tem uma função, a raiva tem uma função de te fazer agir em prol da justiça e a culpa tem a função de te fazer refletir sobre o que é correto. Puxa vida, senti culpa por causa daquilo, eu não devia ter feito aquilo. Sem essa reflexão, sem esse sentimento ruim, que é a culpa, você não seria capaz de gerar essa reflexão e de pedir desculpa, por exemplo. Agora,
a culpa para a gente, na nossa cultura, tem um sentido muito pejorativo, né? Que a culpa é algo muito pesado, que é algo que eu não consigo suportar. Mas agradeça por ter culpa em certo nível, porque ela pode te levar a um comportamento mais saudável. Ela pode te levar a uma vida melhor. Eu acho legal separar um pouco a autorresponsabilidade e culpa, porque, veja bem, suponha que você queira correr uma maratona. Queira correr aí, talvez 6 quilômetros um dia desses. E aí, qual é a sua responsabilidade? Treinar, correr. Mas suponha que você quebrou a perna. Quebrou a perna. Não pode. Mas a sua responsabilidade agora é fazer o quê? Tratar da perna. Fazer uma fisioterapia. Você pode não ter culpa daquilo que te acomete. Você pode não ter culpa de uma doença. Mas você tem uma responsabilidade de, naquele processo, fazer algo. Então, ela queria correr, ótimo. Ela tinha responsabilidade de fazer os treinos. Teve uma dificuldade, ou a doença, ou alguma coisa que dificultou, qual é o meu papel nesse contexto? É fazer a fisioterapia. Então, eu acho muito importante a gente diferenciar a responsabilidade para a pessoa não achar que eu preciso tomar a responsabilidade de ter quebrado a perna. Perfeito. São coisas diferentes, não sei se me fiz clara. Totalmente clara. E isso tem a ver com a capacidade de fazer a interpretação correta da vida. O que é da minha responsabilidade eu assumo, dou conta, mas se surgir algo que me impeça de seguir o curso que estava planejado, eu já não tenho culpa por aquilo que aconteceu, mas eu terei a responsabilidade de pensar que caminho eu vou abrir, que tempo eu vou esperar, como é que eu vou administrar o que me acontece agora. Eu acho que esse é um dos segredos da vida, de nós não sermos rígidos em nos determinarmos a seguirmos apenas do ponto A ao ponto B, mas haver uma flexibilidade que, em não sendo possível ir de A a B em linha reta, que eu consiga fazer volta, ainda que eu passe por Y até chegar ao que seja possível naquele momento. Eu acho isso de uma grandeza, de uma riqueza emocional maravilhosa. Pessoas rígidas sofrem muito. E pessoas que também não são aptas a reconhecer o valor da culpa, a função da culpa, elas podem se enquadrar, inclusive, numa categoria como psicopatas. Psicopatas não sentem culpa. Então, todas as vezes que a gente faz esse movimento de amortecer a culpa, eu não quero lidar com a culpa, eu não quero sentir culpa, isso precisa nos levar a considerar que tem algo acontecendo para, quem sabe, amortecer a minha consciência, para eu não ter que lidar, inclusive, com o erro, ou, em instância maior, com o pecado. Então, esse é um assunto muito importante. Sério? A culpa me aponta para o que eu preciso corrigir, não somente do ponto de vista do comportamento, mas de algo mais profundo que tem a ver com o pecado. Isso é da nossa necessidade maior, principalmente enquanto cristãos. Totalmente. Eu percebo também, Darleide, um público específico que sente muita culpa são as mães. As mães em consultório, elas frequentemente relatam questões que envolvem um sofrimento de ter feito algo ou não ter feito algo para o filho. Ele está doente porque eu fiz isso? Ele está doente porque eu deixei de fazer isso? Qual é o meu papel? Qual que eu tenho que fazer? E eu não sou mãe ainda, mas o que eu percebo de ler sobre maternidade, de lidar com mães, é que não está no controle da mãe o que será daquela criança, mas está no controle dela dar para aquele filho todas as ferramentas para que ele seja uma boa pessoa. Filho, eu não posso garantir que você vai fazer tudo certo na sua vida, mas eu vou te garantir que eu vou te mostrar esse caminho aqui. Você não tem como, por exemplo, garantir que você não vai ter nenhuma doença. Quantas pessoas a gente vê que desenvolvem, por exemplo, um câncer de pâncreas, que é super agressivo, um câncer de fígado, um câncer de pulmão, sem nunca terem fumado. Pessoas que, teoricamente, fizeram tudo certo durante a vida inteira e desenvolveram doenças, porque estamos em um mundo de pecado. Exato. Então, quando a gente quer assumir também culpa por tudo, que é a rigidez, isso também traz sofrimento. Não é esse o caminho é o equilíbrio. É uma reflexão que me mostra qual é a minha responsabilidade aqui. Eu identifico essa responsabilidade, aí eu posso agir em cima dessa responsabilidade. E essa especificidade da culpa, do lugar da culpa ocupado na vida da gente, se eu tomo como, por exemplo, a mãe, sempre culpada. Eu preciso investigar se esse sentimento de culpa também não está relacionado a um sentimento de grandeza, um sentimento de orgulho. Autocentrado, Eu tinha que ser perfeito, eu tinha que ter feito tudo muito bem. E isso
faz com que descaracterize, inclusive, o indivíduo humano que é cheio de imperfeições, de não saberes, de sofrimentos, de dores. Eu repito dezenas e dezenas de vezes. Mães, mulheres, quando ficam grávidas, ou homens, quando se tornam pais, eles não deixam para trás a sua bagagem, seus traumas, suas dores, seus não saberes. Eles apenas se tornarão pais agora, vai ser uma fase da vida bastante exigente, mas que se refere a um homem e uma mulher com algo que vai se arrastar mesmo durante a maternidade. Então, considerar que a maternidade vai fazer você perfeitinha e saber de tudo, mesmo que leia uma enciclopédia, não vai. Porque a enciclopédia vai dizer tudo a respeito de ser mãe, mas não vai dizer a respeito de quem é seu filho, Exato. por exemplo. Seu filho é único, vai exigir unicamente algo de você que o outro filho não vai exigir porque é único. Então, precisa também a gente reconhecer, para não sofrer em relação à vida, o seu tamanho. E você não concorda que se essa mãe se responsabilizar por aquilo que ela pode fazer e dizer, realmente, eu não tenho como controlar o que essa criança será, mas eu posso fazer um culto com ela, eu posso mostrar aqui, eu posso fazer assim, 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 isso dá leveza para o ser. E ela não é nem só pode viver, ela deve fazer tudo o que tiver a seu alcance para fazê-lo, mas ela não fará perfeitamente, porque ela não é o indivíduo perfeito. E aí eu, enquanto mãe, inclusive, digo a outras mães que assim, quando você se der conta de que faltou, falhou, errou, tem erros que foram cometidos e a gente dá nome, eu errei, por exemplo, bati, eu gritei, eu errei. Não tenho mais como voltar. Peça perdão. Eu vou pedir perdão, exatamente. Vai ao teu filho, pede perdão. Darleide, mas é que ele tem 3 anos de idade. Pede perdão, perdoa a mamãe. Ele não vai ter a dimensão do que é, mas me perdoa, me perdoa. Tem 15 anos, 18 anos, 50. Meu filho tem 50 anos, Darleide, eu tenho 70. Vai ao filho de 50 e diz, me perdoa. O reconhecimento do seu erro faz com que a sua condição de culpado desça ao nível de ser perdoado e suba ao nível de estar bem. Então, isso tem a ver com a nossa autorresponsabilidade também de reconhecer que nós somos limitados. O desejo de ser perfeito vai fazer você frustrado e infeliz, e isso adoece. Totalmente. E aí eu chamo você, enquanto também especialista em psicologia positiva, o que é essa psicologia positiva? O que é essa disposição positiva para, mesmo em face de reconhecer o erro, você dar uma guinada? Como é que funciona isso? Não é um otimismo bobo. Perfeito. A gente precisa separar, porque isso também existe. Existem também pessoas que, para tudo, vamos ter um olhar positivo para tudo. Não é necessariamente assim. Tem coisas que não têm um olhar positivo. Você está enlutado. Não precisamos procurar um ponto positivo para isso. Qual o lado bom de estar viúvo? Qual o lado bom de enterrar um filho? Gente! Sim. Não há. Porque justamente estamos no mundo de pecado. Então, a psicologia positiva é a abordagem da psicologia que se propõe a fazer com que o indivíduo se aproprie das suas qualidades, daquilo que ele tem na mão para fazer. Então, por exemplo, ao invés de eu ficar focado, vamos supor que eu fosse uma pessoa que não sabe falar em público. Aí, ao invés de ficar focada em vou falar em público, porque todo mundo tem que falar em público, eu vou fazer alguma coisa que eu sei fazer muito bem. Eu sei programar no computador. Isso é mentira, eu não sei não. Sei programar, então você vai aprender a fazer isso. Você focar nos seus pontos fortes. E isso tem total relação com a autorresponsabilidade, porque você prestar atenção naquilo que você pode de fato fazer. Então, eu tenho uma doença que eu tenho hipoglicemia toda hora. Eu não tenho como controlar essa hipoglicemia, mas meu médico falou que eu tenho que andar com a fruta na bolsa. Então, eu ando com a fruta na bolsa. Está aqui o que eu posso fazer. Eu tenho uma doença psiquiátrica. Eu não tenho como controlar, talvez, uma crise de ansiedade, mas eu tenho como controlar o antes da crise. Eu tenho como fazer, por exemplo, a terapia, fazer exercício físico. Eu tenho como comer bem. Tudo que está no meu alcance, eu vou fazer. E é isso que a gente tem dificuldade de incutir na cabeça das pessoas. E comer bem, gente, não é comer chique, comer caro. Comer bem, quando a médica fala sobre comer bem, é comer certo.
é comer melhor dentro do que você pode fazer. A autorresponsabilidade tem a ver com você também saber medir dentro da sua condição o que é da sua possibilidade de tê-lo, mas sempre, em qualquer circunstância, nós vamos conseguir escolher entre o que é possível e que seja de melhor benefício para a gente, tá bom? Eu gosto de pontuar isso, porque eu não falo em comer alimentar, mas eu não posso comer bem, porque eu não tenho acesso. Não, a gente está falando que você talvez consiga comprar uma fruta em lugar de comprar 2 litros de refrigerante, entende? Com certeza, Darleide. Nossa, como é importante você falar disso. Também vou me ater aqui um pouco na alimentação, Sim. porque as pessoas acham que uma alimentação saudável, ou agora como falam assim, o termo fitness, Isso. tem que ser cheio de creatina e whey, isso e aquilo, mas é vegetal. É fruta, verdura, legume, arroz, feijão e o legume. Não precisa de grandes coisas, né? Fazer o exercício físico, você não precisa estar matriculado na academia. Muita gente pode dizer, eu não tenho recurso financeiro para isso. Você tem recurso para poder fazer uma caminhada. Você tem um tênis, você pode fazer uma caminhada. Você tem recurso para dormir mais cedo? Você tem recurso para tomar um solzinho enquanto você faz uma caminhada? Tem recurso para beber mais água? Então, às vezes, a gente fica colocando a culpa sempre no outro, né? E, na verdade, a gente está só tentando afastar uma coisa que, na verdade, era nossa, não de ninguém. Estou conversando com a doutora Viviane Guimarães e a conversa gira entre fé, autorresponsabilidade. Tocamos a respeito do tema culpa também, que nos leva a reconsiderar durante todo esse diálogo aqui qual é o seu lugar no processo de viver. E se você mesmo que espera um milagre, o que você faz enquanto o milagre não vem? Se você espera que Deus atenda às suas orações, se você espera que haja cura para a sua doença, como é que você se comporta frente a ela? Viviane também, além de médica, é especialista em psicologia positiva e eu te pergunto, Viviane, a psicologia positiva, ela tira o olhar de sobre a doença e vem para o que é funcional, o que é prático e que vai dar melhor resultado do que só focar a doença. A doença, eu vou fazer a investigação, vou fazer toda a anamnese possível, vou então chegar a um diagnóstico e vou te entregar um diagnóstico e o paciente sai para casa com o seu diagnóstico. Mas o que eu faço com aquilo? Então você vai, remédio, aí vem o prognóstico, muito bem. Mas vem a psicologia positiva com algo que sai da doença. Sim. Fala um pouco como é que isso funciona do ponto de vista do tratamento. Que diferença faz? É você encontrar na psicologia ferramentas práticas, eu vou dar um exemplo, para dar qualidade de vida para a pessoa. Então, você tem uma doença, tem lá doença inflamatória intestinal, uma doença que quando você come fica estufado, fica com mal-estar gástrico e tudo mais. Aí o que essa pessoa costuma fazer? Para de sair, né? Porque eu saio sempre para comer, paro de sair. Um psicólogo, por exemplo, dessa abordagem de psicologia positiva, vai incentivar esse paciente a manter os relacionamentos apesar do mal-estar gástrico. Então, assim, e se a gente fizer uma marmitinha? Você vai passar com o nutricionista, ela vai falar o que você tem que comer, e aí você vai levar a sua marmitinha nesse encontro com seus amigos. E vai dizer para eles, gente, essa aqui é a minha comida porque eu tenho esta condição, eu assumo essa condição e por causa disso eu posso fazer melhor comendo isso daqui, mas estou aqui junto com vocês. Ao invés de se vitimizar ou dizer assim, não posso sair porque eu não posso comer com o pessoal. Ou você pode comer antes. Vamos tentar encontrar ferramentas para que os relacionamentos sejam um pilar para melhorar a sua qualidade de vida, entendeu? Uhum. Esse é um dos exemplos. Você é escritora também. Você escreveu um livro, o seu primeiro livro, e nós tratamos dele em algum momento aqui no consultório, já faz um tempinho. O que te leva a considerar esses aspectos de reconhecer no indivíduo questões a serem trabalhadas, que lhe deem qualidade de vida? Você, enquanto médica, que sai desse lugar do remédio, o diagnóstico, o padrão, e ok, o padrão é necessário, mas como é que você fez essa jornada, essa caminhada que te faz trabalhar com a medicina preventiva, integrativa, enfim? Essa resposta, ela parte de algo que tem que ser muito pessoal, né? Porque somos pessoas cuidando de pessoas. Então, primeiramente, por causa da vivência que eu tive com a minha mãe. Minha mãe tem uma doença psiquiátrica, que ela teve bastantes episódios de depressão durante a vida. Eu acompanhei desde muito novinha. E eu sentia muita falta, quando eu ia nas consultas médicas, de ver um olhar um pouco mais, assim, interessado
nela como um todo, na história de vida dela, e não simplesmente dizer assim, depressão, toma aqui esse remédio, vai melhorar. Tem que tomar o remédio, vai melhorar. Então, essa inquietação que eu tive sobre ela me fez buscar fazer medicina para ajudar pessoas nesse sentido, principalmente, né? E depois me percebi, e agora eu sei que sou uma paciente também, né? A gente falou em outro momento, temos um programa sobre isso, sobre a bipolaridade, eu sou uma pessoa que tem bipolaridade, e eu percebi a insuficiência dos medicamentos para tratar a doença. Os medicamentos são uma parte do tratamento. Os medicamentos são como os tijolinhos da casa. Mas você precisa de janela, precisa de cimento, precisa de um monte de coisa. Precisa do remédio, mas precisa de outras coisas. Então, eu passei a buscar entender o comportamento mesmo. O que faz as pessoas se sentirem motivadas a mudar. Por isso, eu fui atrás da psicologia positiva. Eu fui dizer assim, por que essa estatística é tão alta? 40% a 60% não aderem? Mas o que a gente faz? Mas por quê? O que faz uma pessoa que agia de um jeito passar a agir de outro? Aí passei a estudar os aspectos do comportamento. E já vou dando um spoiler aqui, sempre tem relação com uma motivação interna. Por exemplo, eu vou tratar da minha bipolaridade porque eu nunca mais quero ver meu marido chorando. Daquele jeito. Que eu o fiz chorar. Meu sofrimento o fez chorar. Eu não quero que ele sofra desse jeito mais. Isso para mim é um motivo. Cada pessoa tem o seu motivo. Por que você vai se responsabilizar pela sua maternidade? Por que você vai se responsabilizar pela forma como você come? Pela forma como você se exercita? E por aí vai. Essa é a chamada motivação interna. Interna, intrínseca. Mas há pessoas que não encontram essa motivação. E aí a gente volta daqui a pouquinho a falar sobre isso, tá bom? Meus amores, deixa eu lembrar a vocês que está pronto. E aqui a nossa gratidão a você que é Anjo da Esperança, que nos apoiou a que isso aqui acontecesse, que essa realidade chegasse. Eu creio, revelando a palavra de Deus. A revista Esperança Novo Tempo, eu creio, é alguma coisa que, assim, o meu coração está aquecido de mais uma vez termos oportunidade de compartilhar com você daquilo que nós cremos, com toda a nossa alma, com toda a nossa gratidão a Deus por nos fazer conhecedores daquilo que Ele revela. Não somos nós quem descobrimos. Olha como nós somos inteligentes. Você não pode bater no peito e dizer como eu sou incrível, eu sou um gênio. Eu descobri o que Deus diz sobre YX. É Deus quem se revela, é Deus quem revela a sua vontade. E nós nos alegramos como aquela mulher que perdeu a moeda e chamou as suas amigas para encontrar e quando encontra, celebra. Nós juntos, procurando moeda perdida e quando encontramos, nós celebramos. Mas quando se trata de conhecermos a palavra de Deus, a vontade de Deus, o mover de Deus é quem se fez primeiro para nos levar a encontrar o que estava perdido, o conhecimento perdido, a luz perdida, o entendimento perdido. Então, é de uma alegria imensa para a gente que trabalha aqui na Novo Tempo, dizer que temos mais um material de estudo da Bíblia. Você quer estudar a Bíblia? Você quer estudar temas bíblicos com profundidade? Esse material ele foi elaborado pelo pastor Leide Van Ross, que é apresentador do programa Lugar de Paz. Nós vamos aqui tratar com você sobre temas que são profundamente bíblicos. Por que nós cremos? Por que nós encontramos na palavra de Deus confirmação para o que nós cremos? Ou você pode descobrir que tem certeza de que a Bíblia te ensina uma verdade e descobrir que estamos enganados. Mas só faremos isso com estudo profundo da palavra de Deus. Está aqui, ó. Eu creio, revelando a palavra de Deus. Tó, é para você. 0 operadora 12 21 27 31 21. 12 21 27 31 21 vai chegar para você na sua casa pelo correio. Você só precisa ter esse trabalhinho de fazer o seu cadastro pelo 0 operadora 12 21 27 31 21. Eu espero você, espero a sua ligação. Vou ter imensa alegria de saber que você pediu, recebeu, estudou e foi abençoado. Conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade está na palavra de Deus. A gente volta já já.
Nosso consultório de volta com você. Obrigada por sua audiência. Gosto tanto de você aí do outro lado, suas interações. Ei, você que está me acompanhando pelo YouTube, um beijo para você. Deixa aí o seu comentário, o seu recadinho. E eu quero agradecer também a você que já se inscreveu no nosso canal no YouTube, o Consultório de Família. Todos os programas estão disponíveis no nosso canal no YouTube, consultoriodefamilia.nt. Se inscreve e ali você tem todos os programas. Perdeu, quer ver de novo, quer compartilhar, mandar o link para alguém? Vai lá. E também estamos no Instagram, consultoriodefamilia.nt. Ali nós publicamos todos os temas, ali você acompanha o que está acontecendo aqui no programa. Muito obrigada, viu? Você que já é da nossa família. E você que está chegando agora, o Consultório de Família é um programa para tratar da vida, tratar daquilo que nos acontece, tratar dos relacionamentos, tratar da saúde emocional, do bem-estar. Hoje nós estamos falando especialmente sobre fé e autorresponsabilidade. Você precisa se responsabilizar por aquilo que é altamente da sua competência. Não vai ser o seu pai, não vai ser a sua mãe, não vai ser o seu marido, não será a sua esposa, não serão os filhos, não serão nem mesmo os médicos, os profissionais que te atendam, não será o teu chefe. Tem coisas na vida que é você e você mesmo. Mas, Darley, você e você mesmo. Mas eu preciso de rede de apoio. É verdade, há uma rede de apoio, mas tem coisas que são entre você e você mesmo. Entende? Não dá para outro fazer por você, não dá para outro tomar banho por você. Pode tomar banho com você, pode tomar banho junto com você, mas não dá para tomar o seu banho. Não tem como o outro se banhar e ficar limpo em seu lugar. Então, é disso que nós estamos falando. O seu casamento está passando por algum problema, seu marido tem a parte que lhe corresponde, outros podem ajudar com aconselhamento, orientações, mas você precisará assumir o que é da sua parte. Veja, outro dia, uma mulher me dizia, Darleide, eu estou muito aflita para ajudar a minha irmã. Ela está com muita dificuldade com o seu marido. E eu disse, então, bom, acontece que ela me trouxe tudo o que está acontecendo em casa e ela falou muito a respeito do que o seu marido tem feito e eu quero muito ajudar. Eu disse, você só falhou em não saber dela o que é que ela precisa dizer sobre ela neste casamento, para ela não somente exigir do marido, esperar do marido, por fim acabar por se frustrar com esse marido, mas ela precisa dizer quem é ela, o que ela faz, o que ela diz, qual é a parte no desgaste desse casamento, para que ela assuma responsavelmente qual será a sua parte em contribuir para que mude a relação, entende? Então é necessário que mesmo nós que somos cristãos, cremos em milagre, confiamos na graça de Deus, sejamos responsáveis. Não é à toa que Jesus Cristo, ao agir em relação a salvar alguém, ele dizia palavras tais, levanta, toma o teu leito. Eu estou aqui como Deus para te curar, mas você agora levanta, toma o leito, anda, vai, não peques mais, não voltes a fazer o que fazia antes, para que não te aconteça coisa pior. Isso Jesus Cristo fez, não é, Viviane Guimarães, minha querida, Jesus Cristo faz com aquele homem que era paralítico 38 anos, e aí Jesus o cura, diz, levanta, anda, toma o teu leito e anda. Ele andou. Jesus o encontra depois no templo e diz, cuidado para não te aconteça coisa pior. Ou seja, não volta à velha vida. É sua responsabilidade manter o milagre. Eu acho isso uma coisa mais linda do mundo, porque assim, quando a gente se aprofunda na palavra de Deus, a gente lê a Bíblia, a nossa compreensão de mundo muda. E a distorção da compreensão do mundo é o que faz a gente falar frases como, não vou tomar antidepressivo porque eu tenho fé em Deus. A fé e o tratamento tem tudo a ver com a nossa cosmovisão. E eu queria falar um pouco sobre a percepção de pecado que a gente tem. O pecado existe e ponto. Não tem como a gente explicar. A gente tem dificuldade de entender de verdade o que é o pecado. No sentido de que a sua origem ela é meio obscura. A Bíblia diz isso, né? É o mistério da iniquidade. Você tentar explicar o pecado é tentar justificar o pecado. Então, o pecado, ele é injusto e acabou. O mundo é injusto. E o mal só é mal
Ele só acontece de maneira ruim porque ele atinge pessoas boas, senão não seria mal. Então, quando a gente pensa em coisas que me acometeram, coisas que te acometeram, coisas que foram ruins, vai ser injusto mesmo. E esse é o primeiro momento para a gente entender na cosmovisão, porque se a gente fica simplesmente querendo que as coisas sejam justas, a gente se torna amargo e revoltado. Fica o tempo inteiro assim, mas eu não me conformo que eu tenho isso. Eu não me conformo que aconteceu isso com meu filho. Eu não me conformo que essa doença chegou até mim. Eu não me conformo que isso... Mas a gente não tem que se conformar, entre aspas. A gente tem que lidar com aquilo, né? E essa compreensão errada do pecado, de que o pecado não nos atinge, faz com que eu ache que eu não preciso tomar o remédio porque o pecado não me atingiu. Mas a hora que você compreendeu a raiz disso, que o pecado te atingirá, são 6.000 anos de doenças passando de pai para filho, quem somos nós para não sermos acometidos com alguma doença? Doenças da mente, doenças do corpo. Essa percepção é incrível, assim, de você, muitas vezes, se esquecer de que o mundo foi afetado, impregnado pelo pecado. Mas parece que a gente se esquece do que é pecado e cobra de Deus que nós vivamos num paraíso. Mas não tem mais paraíso aqui para viver. Tem um mundo afetado por um pecado. Uma bomba atômica explodiu e todos nós fomos afetados. Completamente. E crianças sofrem, bebezinhos. Você visita um hospital, e você, enquanto médica, sabe muito melhor do que eu, um hospital de atendimento à criança com câncer. É muito complicado. É você ter um retrato do que faz o pecado. Mas quando a gente resiste a conhecer o pecado, a gente não sabe o valor da graça. Exatamente. E assim, tudo que há da lei de desvendado sobre a forma como Deus age é ciência. O que é ciência? É eu entender como Deus age. Eu escolhi, por exemplo, a medicina. Eu aprendo como Deus age, como as leis de Deus agem no corpo. Outra pessoa aprende no animal. Aprende como que as leis de Deus agem no animal. Não tem como Deus ficar fora daquilo que Ele mesmo criou. Então, quando eu digo assim, isso aqui não tem a ver com Deus. Isso aqui, esse tratamento aqui não tem a ver com Deus, eu vou me curar sozinho. Como que Deus fica fora de algo que Ele criou? Se Ele te criou, Ele também está envolvido no seu processo de cura. Agora, através de que maneira? Às vezes, através do medicamento, que Ele propiciou o saber. Ele propiciou esse saber. Então, assim, eu fico um pouco triste quando eu vejo pacientes me dizendo assim, eu não vou tomar esse remédio porque eu creio que a minha fé vai me curar. Mas essa fé está vindo de onde? Esse conhecimento está vindo de onde? Porque a fé é crer em alguém. Como é esse alguém? Ainda que nós temos conhecimento suficiente de que, e já foi dito, inclusive, de que a medicação é uma parte. Nós estamos falando aqui, não é de remédio tão somente, nós estamos falando de uma completude, de um processo de tratamento que muitas vezes requer uma medicação. Volto a dizer, em referência a um dos programas que nós fizemos, aliás, o último programa que fizemos juntas, quando você descreve da sua condição em bipolaridade. E chega uma hora em que você decide assumir que esta é uma condição e você vai precisar ceder a um tratamento específico que atende ao recurso necessário para a bipolaridade. Então, você passa a ter responsabilidade sobre o seu tratamento. Alguém pode dizer, isso não é milagre, mas para quem te acompanhou 20 e tantos anos da tua vida, de crise em crise, e hoje vê você, nos últimos 6 meses aí, já 7 meses, estabilizada, organizada mentalmente, administrando a sua carreira profissional, seu relacionamento, sua vida, dando entrevistas, viajando, palestrando, funcionando bem. Se não chamar o teu tratamento de milagre, não sabe o que é fé e milagre. Com certeza, Daleide. E assim, eu sinto que o tomar o remédio, eu vou explicar.
mas tomar o remédio, ele aumenta a minha fé em Deus. Porque sou eu dizendo assim, Senhor, eu aceito a minha condição de pecadora, então eu preciso de um Salvador. É o contrário, às vezes você acha que tomar o remédio vai te afastar de Deus, vai te dizer assim, Senhor, eu estou dizendo que o Senhor é insuficiente, mas pelo contrário, é assim, Senhor, eu estou dizendo que eu aceito a minha condição. E eu vou fazer o que precisar para continuar te glorificando. E eu acho que é assim, um favor que a gente faz para outras pessoas quando a gente exerce uma fé inteligente, porque Deus nos dotou de inteligência para ser usada. Né? Exatamente. Nós estamos aqui dando ao remédio todo o poder de cura? Não, não, mas nós estamos falando para pessoas que têm resistência a um tratamento. E eu tenho aqui comigo alguém que, mesmo enquanto médica, ainda resistia a um tratamento específico para bipolaridade, que não é só fazer exercício físico, mudar a alimentação, se expor ao sol, fazer uso dos 8 recursos naturais, que fará com que sua bipolaridade cesse. Ela tem uma condição mental que precisa tanto dos 8 recursos naturais, que são os exercícios, água, sono, descanso, fé. Você precisa também de um recurso medicamentoso para estabilizar o seu quadro. Sim. Mas nós não somos, nem eu, nem a Vivi, enquanto médica e partidária, de que tudo é medicalizado. Não, há quadros em que o remédio entra como um coadjuvante, mas que em algum momento ele vai ser retirado pelo médico. No caso de uma bipolaridade, não vai chegar a hora em que o médico vai retirar a medicação dela. E o que foi o grande milagre para ela? O que pode ser o grande milagre para você? Eu aceito que tomar a medicação faz parte do milagre de eu viver com qualidade para glorificar a Deus. Quando eu tiro a medicação, quando eu não assumo esse tratamento, quando eu fujo da minha responsabilidade, eu caio em crise, eu crio transtornos meus e com a minha família para a vida, e o nome de Deus, em lugar de ser glorificado, pode ser desonrado. Exato. Quando eu poderia e deveria ter assumido que eu tenho algo a ser feito e não fiz. Mas em fazendo, eu vivo bem. Você é o caso, assim, que é perfeito para que seja dito o que estamos dizendo aqui. Você tem vivido um milagre, ainda que tomando medicação. Exatamente. A medicação faz parte do teu milagre. E sabe o que, Darleide? Foi muito dolorido. Quem te viu numa UTI psiquiátrica e te vê hoje, é milagre. Não reconhece. É que você não viu, é que você não sabe. Exatamente isso. Sabe que foi muito, assim, dolorido o tempo em que eu tive tanta resistência a tomar remédio. Eu me arrependo amargamente de ter demorado tanto tempo, foram 2 anos, assim, nesse vai e vem, sem tomar remédio. Mas teve uma época em que eu tirei o remédio por conta própria. Não façam isso, por favor. Foi, doutora? Tirei. Tirei, sem falar para ninguém. E aí eu entrei numa depressão muito grave. Eu lembro que um amigo meu muito querido falou assim, Vivi, eu quero que você chegue em casa e que você se filme falando que você fez isso, para você nunca mais esquecer. Promete. Eu não vou fazer. Ele promete, por favor, tu me dá o dedinho. Deu o dedinho. Cheguei em casa, filmei. Falei, ó, tô gravando aqui porque meu amigo pediu para eu dizer que eu parei de tomar o remédio e que eu nunca mais vou fazer isso. Isso funcionou para mim lá na frente. Por quê? Porque a gente tem memória curta. Memória curta, principalmente se for bipolar, né? Que tem a ver com os episódios. Mas o que eu quero dizer para você é assim, anota, filma, fala com outra pessoa, confidencia. Mas quando você chegar numa conclusão importante para você, grave essa conclusão. O ser humano tem a memória curta, por isso que o tempo todo Deus diz na Bíblia, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, lembra-te do dia de sábado, lembra, porque a gente se esquece. Então eu quero lembrar você de que você ter a responsabilidade sobre a sua própria vida é algo que é bíblico. Quando Deus diz assim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. Ele está dizendo assim, criei tudo para você, agora cuida. Isso. Fiz isso aqui, agora cuida. Você tem uma responsabilidade sobre a sua vida e sobre as vidas das pessoas também, sobre as vidas que estão ao seu redor. Então, autorresponsabilidade não é um papinho de autoajuda. Não. É algo bíblico que vai te ajudar a continuar glorificando e honrando a Deus, se você assim permitir. Eu
acredito muito que há situações em que nós estamos muito debilitados e nós vamos precisar de suporte. Obviamente, em muitos momentos da vida, eu vou lembrar daquele homem que era paralítico e que não conseguia chegar à presença de Jesus até que os seus amigos fazem intervenção. Olha só. E eu gosto quando você lembra, o meu amigo falou, o meu amigo disse filma, meu marido disse, olha, Vivi, o marido dela é médico também, inclusive psiquiatra. Uhum. Então, assim, você tem suporte, tem o seu pai, tem sua mãe, tem sua família, tem... Mas chegou uma hora em que eu lembro da última vez, você disse, eu dentro da UTI, olhei, vi aquela situação e eu tomei uma decisão. Então, mesmo quando você está incapacitado, vai chegar um momento em que você tem uma janela de lucidez, uma janela de energia para você pegar e agir. Não dá para ficar inerte. Aí tem aqueles amigos que trazem aquele outro amigo à presença de Jesus. Aí Jesus diz algo preciosíssimo. Em lugar de dizer levanta e anda, Jesus Cristo diz os teus pecados estão perdoados. E aqui entra um segredo para a vida da gente. Muito nos adoece, não é necessariamente o que nos acontece fora, aleijado porque caiu e quebrou uma vértebra e não consegue mais, ou um drama, outro que te levou a situação de depressão, de sofrimento, de angústia, de desespero que você vive. Mas tem muitas vezes nós sermos afligidos por pecados. E pecado tem muitas vezes a ver com incredulidade. Deus não pode me perdoar de algo que eu fiz tão grave, não tem perdão para mim, não tem jeito para mim, não tem como recomeçar, não tem como ser diferente. No dia que você acreditar que em Deus tudo pode ser diferente, no dia que você acreditar que para todo miserável pecador e toda miséria de pecado tem perdão da parte de Deus, quem sabe quando você acreditar que você é amado, profundamente amado por Jesus Cristo, quem sabe quando você se demorar a ouvir este amor pela expressão de Jesus Cristo em sua vida, você também fique curado. A gente está falando de fé e autorresponsabilidade e isso me vem aqui para fazer parte dessa construção com você, porque, Vivi, tem gente que eu sei que já chegou no seu consultório e ele estava doente, mas sua doença tinha a ver com culpas, tinha a ver com pecados não confessados, tinha a ver com relacionamentos e que fez mal e não pediu perdão, tem a ver com o divórcio, tem a ver com o ódio do pai, tem a ver com o ódio da mãe ou ódio de si mesmo, e isso adoece também. Corpo doente, porque o coração está afligido de emoção amarga, azeda. E chegou a hora de mudar. Isso é milagre. Tem estudos vários da psicologia positiva trazendo a relação entre inflamação e sentimentos ruins, né? Vamos dizer, por exemplo, rancor, a raiva, hostilidade e como isso afeta o metabolismo, incluindo a maneira de perder peso. Então, assim, foi feito um estudo com mulheres que tinham dificuldade de perder peso e essa dificuldade foi atribuída, dentre outras coisas, a esses sentimentos ruins. Como se eu me mantiver mais alegre, mais feliz, eu vou ter mais facilidade metabólica de perder peso. Metabólica. Eu não estou nem falando de comportamento alimentar. Metabolicamente, o metabolismo dessa pessoa fica mais fácil, mais favorável a perder peso quando ela tem emoções positivas do que... Descreve melhor, assim, o que é o mecanismo do metabolismo. Como que ele responde a uma expressão mais favorável para a vida? Exemplo, você está muito estressada, dormindo mal, está estressadona. Lá um período crônico. Você vai perceber, quem está em casa reconhece isso, que fica inchado. A pessoa, ela engorda e retém líquido, por causa do cortisol e aldosterona. E aí a pessoa fica um pouco mais inchada. Quando você tem emoções positivas, esse inchaço não é dessa maneira. Você não vai ter esse inchaço. Você vai ficar com um metabolismo normal. Esse é um exemplo, o cortisol e a aldosterona. O cortisol, por si só, ele faz a retenção da gordura. Ele faz a gente acumular gordura em lugares específicos, culote, abdômen. Por isso que quem engorda estressado, engorda mais na barriga. É diferente você engordar muito estressado e não engordar estressado. Engordei nas férias, estava só aproveitando, mas comi demais. Vai engordar de um jeito. Engordei estressado, vai engordar de outro jeito. O rosto vai ficar mais cuxingoide, que é lua, vai ficar mais redondinho. A barriga vai ficar maior e culote.
Então, assim, o jeito que o metabolismo funciona, ele é diferente quando você tem essas emoções positivas e quando você tem as emoções negativas. Olha, e a gente vai chamar aqui de emoção negativa aquilo que fica... gera sofrimento. Preso na gente, né? Tem gente que tem mágoa, tem raiva, eu não consigo perdoar e essa raiva torna-se parte dos seus órgãos. Ele afeta teu coração. Tem estudos que mostram que pessoas que guardam raiva, ressentimento, têm dificuldade de perdoar, têm maior propensão a problemas cardíacos. Ao infarto, eu não vou arriscar qual é a incidência exata para não falar errado. Mas, assim, nos próximos 30 minutos de um episódio de raiva intenso, a sua chance de ter um infarto aumenta substancialmente. 2, 3 vezes, por exemplo. Não sei se era exatamente isso, mas, assim, aumenta a chance de infarto. Por isso que a gente vê nos filmes, né? Ah, o filme, a pessoa infartou, estava brigando no trânsito e infartou. Isso é verdade. Por isso que eu digo, assim, você precisa enxergar a cosmovisão bíblica. Porque na cosmovisão bíblica, sua alma não está separada do seu corpo. Você é alma. Você é alma. Então, se você é alma, aquilo que acontece na sua mente afeta completamente o seu corpo. Então, se você precisa tomar um medicamento, por exemplo, psiquiátrico, seu corpo está afetado. Não é só a sua mente que está afetada. Não é só o cérebro, não é só a sua forma de enxergar, não é simplesmente a sua fé. O seu corpo está afetado, só que está se manifestando através do seu comportamento, né? Eu creio no poder do perdão. Eu creio, nós cremos no poder do perdão para a saúde física, mental, espiritual. A gente faz essa divisão, mas acabamos de ouvir bem uma frase extremamente bem colocada. Nós não temos corpo e alma, nós somos integrais. Então, será que o teu sofrimento não se dissolverá à medida em que você se dispor a perdoar a quem te fez mal? Será que não é a hora de você ressignificar, dar um nome novo para você viver a partir do que você aprende agora? Será que você se dá conta de que esse modo explosivo, essa raiva incontida, precisa buscar entender de onde vem para você tratar, aceitar e mudar de vida? Será que não tem algo para ser feito que é da tua responsabilidade e não do outro? Vivi, eu quero te aproveitar nesses últimos instantes para te ouvir enquanto médica, enquanto alguém que tem muito cuidado, muito amor com o outro. Você me dizia, Darleide, estou montando grupos de mentorias, além do meu consultório, do meu atendimento. Eu quero fazer bem às pessoas a quem eu puder fazer com habilidades e dons que Deus me deu. O que a gente deve dizer hoje, em lugar de deixar para outro dia? Eu vou começar primeiro só sobre a forma como estou atuando hoje em dia, né? Eu fiquei bastante reflexiva sobre como eu atuaria depois da internação, como seria o exercício da medicina. E o que eu fiz foi depositar nas mãos de Deus as minhas habilidades e dizer assim, Senhor, coloque as pessoas que precisam de ajuda para eu poder estar perto, estar junto. Por isso veio a ideia da mentoria. Então, depois as minhas redes sociais acho que vão ficar aí, podem entrar em contato comigo. A gente vai fazer encontros online para cuidar de vocês. Mas uma das coisas que eu queria deixar no seu coraçãozinho hoje vem de um texto, inclusive eu gostaria de abrir esse texto aqui, de Colossenses 1,16, que diz assim, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por ele, por meio dele e para ele. Você disse assim, e as pessoas que não têm a motivação intrínseca, né? Não tem aquela motivação interna, ou não tem essa rede de apoio, pessoas que amam, eu devo dizer para você que ainda que você se sinta sozinho no mundo, você foi criado por meio dele e para ele. E quando a gente cria alguma coisa, a gente cria para algum fim. Você tem um propósito de vida que talvez você ainda não saiba, mas ele já está estabelecido para você. E esse propósito passa por uma saúde boa, por uma vontade de viver, por você acordar e se sentir bem, por você ter a possibilidade de servir o outro. E para isso você precisa estar saudável. Para estar saudável, você tem que assumir algumas responsabilidades. A forma como você come, a forma como você bebe água, como você faz exercício ou deixa de fazer, a forma como você dorme
se relaciona com as pessoas, não terceirize essa responsabilidade para outras pessoas, por mais difícil que isso seja, porque Deus, ele te capacita para tudo que ele te chama para fazer. Deus não te chama para fazer e desiste, ele te capacita. Lindo. Obrigada, Vivi. Deus te abençoe. Muito Amém. bom te ouvir e compartilhar esses momentos com você. Obrigada. Na verdade, não foi uma entrevista, foi uma interação, uma discussão entre nós duas, pensando em você aí de casa também. Obrigada pelo seu carinho. Obrigada. Muito obrigada. Mas eu espero que de tudo dito aqui, você tenha elaborado melhor como é que você decide viver. Nada muda se você não mudar. É preciso escolher o que você vai fazer com o que fizeram com você. É preciso levar em conta que fé é também crer e agir, obedecer. Obedeça a Deus, colha os frutos da obediência, receba o fruto do Espírito na sua vida, testemunhe e saiba o propósito de você existir é viver para a glória de Deus. Ah, mas eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu não sei o que Deus quer para mim. Ele quer que você, na saúde e na doença, em qualquer circunstância, viva para glorificar o seu nome. Beijo.